Diferente de Peri e Cecília, em O Guarani, que partiram rumo a um destino desconhecido, sabíamos o nosso. E quando percebíamos que alguém havia se perdido em algum atalho, refazíamos o nosso percurso, tantas vezes quanto fossem necessários, para que ninguém ficasse para trás, contando sempre com a ajuda dos professores colaboradores. Este é o trecho do relato da professora Quitéria Eden Batista Leite, de Pernambuco. Bem-vindo, pessoal, ao nosso espaço formativo, desenvolvido pela equipe de língua portuguesa da Diretoria de Ensino de Mauá. Eu sou a professora Rose França, PCNP de língua portuguesa, e neste momento nós vamos tecer uma prosa bastante densa sobre o gênero relato de prática pedagógica. Em formação na EFAP no ano passado, nos foi solicitada a formação específica sobre esse tipo de relato, visto que os professores que alcançam a etapa regional e a final, são submetidos à escrita desse gênero. Penso que não somente por isso, mas quantos trabalhos de fôlego são realizados nas escolas e não são devidamente registrados, não é mesmo, professores? Essa iniciativa vem abrir uma nova fase para a articulação dos docentes em relação à documentação de suas práticas em sala de aula. E para tecer esta prosa gostosa hoje com vocês, nós convidamos a professora Francine Sanches, da Escola Estadual Marlene Camargo Ribeiro, e ela vai participar conosco desse bate-papo hoje, durante esse tempo todo, tá bem? Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, professora, pela sua disponibilidade, pela sua boa vontade e principalmente por você ter se disposto a colaborar conosco neste momento, tá bem? Então nós vamos começar pedindo para a professora que ela fale sobre a sua formação, e se é a primeira vez que ela participa da Olimpíada e quais são suas expectativas. Pode falar, professora. Bom, meu nome é Francine, sou professora formada em letras, com especialização em literatura, mestrado também na mesma área. Atuo há 14 anos em sala de aula, gosto muito do que faço, eu acho que a prática docente é o que faz a minha vida ter sentido e deve ser assim para todos os professores que estão por ideal. É a primeira vez que participo da Olimpíada de Língua Portuguesa, tenho expectativas não com resultados, mas com o processo. Acredito nesse processo de formação, tanto para o professor quanto para o aluno, e tenho certeza que vai ser uma experiência muito positiva. Muito bem, professora, gostei muito da sua fala em relação à expectativa do processo, porque assim nós perdemos aquele pensamento, aquela concepção de que a Olimpíada é apenas um concurso. Sim. Ela não é apenas um concurso, ela é um concurso, mas que tem um processo muito bem estruturado e que pode ajudar muito na prática de sala de aula. Principalmente na questão de leitura e escrita, vai enriquecer densamente as nossas aulas. Muito importante, muito bom, professora. Então nós vamos logo à primeira pergunta, Vimos lá na plataforma que você vai trabalhar memórias, Você se inscreveu com seus alunos de sexto, sétimo ano? Sétimo ano, com memórias literárias, tá? E nós temos certeza que a professora já conhece o material da Olimpíada. Fale um pouquinho sobre a plataforma, professora, e o material que essa plataforma oferece. O que eu achei muito positivo é que a plataforma apresenta todo o suporte necessário para o professor participar. É bem tranquilo, tem uma linguagem clara, simples, não é um trabalho extra. O professor consegue ter todo o apoio, o preparo para suas aulas, para cada etapa das aulas, para cada etapa das Olimpíadas, das oficinas. Tem material didático, tanto de suporte para o professor, quanto que será usado pelo aluno também. Achei isso muito interessante. Muito bem. Segundo o seu entendimento, professora, e concepção, de que maneira você poderia definir o gênero relato de prática pedagógica? O que vem a ser isso? O relato está presente na vida do professor o tempo todo. Sim. Então, em primeiro lugar, nós temos o diário de classe, que é registrado todos os dias, o que tem feito com o aluno, e também os seus resultados. Nesse momento, nas Olimpíadas, eu acredito que esse relato ganha uma evidência maior, uma proporção muito grande para um futuro da educação mesmo, porque além de servir como registro daquilo que foi feito, serve também como inspiração para outros professores, para novas práticas, para novas atitudes docentes, além de servir como inspiração
também como aprendizado, porque a gente tem que estar o tempo todo refletindo e refazendo a nossa prática pedagógica. Então, eu acho que o registro cabe muito bem nesse momento e sendo evidenciado desse modo pela Olimpíada, valoriza a prática do professor. Então, professores, desde 2003, né, solicitava esse relato para os professores semifinalistas e finalistas, e vocês têm aí no PPT, né, o percurso deste relato até 2017, como ele vem desenvolvendo e adquirindo importância dentro da Olimpíada de Língua Portuguesa. Bom, agora vamos a mais uma pergunta para a professora, né? Continuar o nosso bate-papo, a nossa prosa. Professora, saber construir esse gênero, né, que é o relato de prática pedagógica, é importante só para a Olimpíada? Claro que não. O registro daquilo que a gente faz em todo o campo da vida é importante, como eu disse, para inspiração ou para reflexão, para refazer as práticas, para repensar o tempo todo no que é feito. E na sala de aula não é diferente. A gente precisa ter esse diálogo com outras disciplinas, com outros professores, e nada melhor do que o caminho da escrita. A escrita a gente perpetua aquilo que foi de experiência vivida e divide com outras pessoas, permitindo novos olhares, novas reflexões, porque o fazer pedagógico não é individual, né? É sempre coletivo. E nada melhor do que essa produção ser divulgada para a gente conseguir essa experiência compartilhada que deve fazer parte do nosso processo. Muito importante, muito interessante, porque um dos intentos da Olimpíada, né, é fazer com que o professor, ele não peça simplesmente para que o aluno escreva, mas que ele também seja um escritor, que ele também pratique, né, as suas habilidades de escrita, e isso é muito importante. Principalmente relatando o percurso que ele e os seus alunos, né, realizaram nesse processo, né, da Olimpíada. Para você, professora, o que é ser um professor, autor, formador? Dentro desse processo em que o professor se coloca em ensinar, ele está o tempo todo envolvido no aprender. Então, quando o professor se coloca em sala de aula, ele precisa estar disposto a refletir sobre a sua prática, observando o aluno, o resultado daquilo que ele faz. Uma atitude não pode ser isolada de nenhuma etapa do contexto da sala de aula, da vida do aluno, do momento, do dia. E quando o professor se coloca como autor, ele precisa organizar toda a sua prática, precisa organizar o seu pensamento, a sua reflexão, precisa observar com mais cuidado o aluno, e isso tem um resultado muito positivo no nosso trabalho de dia a dia de sala de aula. Mas o que eu achei muito interessante também nessa proposta das Olimpíadas é que o professor não precisa escrever com uma linguagem técnica acadêmica, o que normalmente assusta alguns professores. É uma linguagem simples, é uma linguagem de experiência, de vivência. É uma linguagem com um olhar sensível para a prática e para os resultados também, né? Então, registrar toda a etapa para chegar num resultado positivo. Muito bem. Lá no material das Olimpíadas, lá na plataforma, vocês vão perceber, né, que eu vou fazer um resumo da fala da professora, que a professora, né, respondeu tudo o que nós precisávamos ouvir. Um professor autor, né, ele justifica as suas escolhas, né, ele posiciona-se diante das propostas que se lhe apresentam, ele fundamenta-se nas práticas vivenciadas e no diálogo, isso é importante, constrói a experiência vivida e concretiza o seu discurso autoral. Então é um resumo de toda a reflexão que a professora teceu neste momento em relação ao professor autor, né? Então vamos ver, nós temos mais alguns pontos aqui. Percebe-se, professora Francine, que um dos objetivos da Olimpíada é formar um professor que também produz textos, né? Isso nós já falamos, isso é fato, tá? E que expõe as suas ideias. Qual é a importância dessa prática para o desenvolvimento profissional docente? Bom, o professor precisa estar em constante reflexão sobre as suas atitudes, sobre as teorias, sobre o engajamento social, sobre o resultado que isso tem sobre os alunos, sobre a prática, sobre o aprendizado. Então,
Eu acho que a escrita é o resultado, mas para escrever o professor vai pensar, vai planejar melhor a sua prática. E isso não tem como ser uma receita com resultado negativo, né? A gente sempre vai ter um olhar mais aguçado para a prática, o que vai resultar na escrita. Ela também serve como um diagnóstico, sem dúvida, né, daquilo que nós estamos fazendo e nos leva ao posicionamento de repensar aquilo que nós estamos realizando dia após dia dentro da sala de aula. Sim. Né? Um momento de parada e reflexão. Muito bem. A Olimpíada é um trabalho a mais ou está totalmente inserida no currículo? O que você acha, professora? Alguns professores podem imaginar que é um trabalho a mais, mas é completamente engajado com o currículo, corresponde a todas as necessidades de sala de aula e, além ainda disso, nós temos um suporte muito grande na plataforma. É importante visitar, olhar o material, os slides. Esse suporte ajuda o professor a responder todas as atividades, todas as oficinas, construindo as habilidades e competências que são necessárias e que correspondem ao currículo. Então, não é um trabalho a mais, ao contrário disso, é um trabalho de suporte e apoio ao professor que se dedica a essa prática. Só pode ser um trabalho positivo de apoio mesmo do professor. Muito bem. Muito boa a fala da professora, né, quando diz que não é um trabalho a mais, viu, professores? É uma oportunidade que nós estamos tendo, né, de suporte para realizarmos o trabalho que nós já fazemos em sala de aula, que é de leitura e escrita, e principalmente na questão da produção textual, né, que envolve uma série de aspectos relativos à língua portuguesa, ao ensino e aprendizado da língua portuguesa. Isso é extremamente importante. Todos os registros são pertinentes. Você falou do percurso, né? Que alguns momentos atrás você falou do percurso e você falou que os professores precisam aprender a registrar as suas práticas. Então, você acha que todos os registros são pertinentes ou que o professor precisa ter um olhar seletivo para esse registro? Vamos lá. Sim e não. Então, todo registro pedagógico é pertinente, mas a gente precisa então ter uma seleção para isso. Às vezes, em sala de aula, quem vive na sala de aula sabe muito bem disso, e tem intercorrências mil que interferem no trabalho. Mas para o registro do professor, para esse processo das Olimpíadas, não é necessário selecionar o lado bonito da atividade, da prática. Nem pode, né? Nem pode. Aliás, são os desafios que a gente encontra no caminho que fazem a gente crescer, evoluir, aprender e conseguir ter um resultado cada vez melhor. Então, se a intenção é ter um registro escrito para que outros professores possam se inspirar ou aprender com as dificuldades que nós tivemos, então nós precisamos registrar todos os processos pedagógicos dessa etapa. Então, tanto os desafios quanto os sucessos. Eu acho que, nesse sentido, tudo é pertinente, não precisa selecionar só o lado bonito do processo, não. Você só não pode selecionar quando o menino fala ou quando o menino pede para ir ao toalete, e aí não precisa registrar, né? Isso aí não é pertinente. Mas tudo que é questão pedagógica, a professora disse muito bem, é válido, e é por meio desses desafios que vão surgir bons relatos. Se a gente ler lá na plataforma, tem uma galeria de relatos de professores semifinalistas e finalistas, a gente vai perceber que o que inspira esses professores dentro do processo é justamente
são justamente as dificuldades que os alunos, que eles percebem e eles diagnosticam nos alunos no momento do desenvolvimento das oficinas. É a realidade mesmo da sala de aula. É a realidade da sala de aula e é isso que faz crescer professor, aluno, a escola toda e a sociedade. Não é verdade? O relato de prática é um tesouro descoberto? O que você acha, professor? Sem dúvida. Nós aprendemos com a história, com as experiências compartilhadas com as outras pessoas. Ninguém vive isolado, ninguém vive sozinho e ninguém aprende sozinho. E isso não é diferente com os professores. Sim. A gente precisa sempre observar o que outras pessoas fizeram, as suas dificuldades, os seus desafios, as atitudes tomadas para superar esses desafios e também o sucesso, porque não para se inspirar e tentar reproduzir um pouco daquilo que já deu certo. Então, é um tesouro descoberto e no porvir também, no por descobrir, porque às vezes, num momento a gente tem um olhar sobre aquele objeto, sobre aquela prática, e no futuro a gente pode aprender outras questões que talvez não tenha observado no momento vivenciado, né? Então, o registro é extremamente importante para isso. Então, ele quebra aquele mito, né? O relato de prática pedagógica vai quebrar o mito de que a sala de aula é uma caixa preta. Que a gente só tem notícia, só sabe o que acontece lá dentro na hora de um desastre, não é isso? Como acontece no avião. Né? O relato de prática pedagógica não, ele vai nos induzir a registrar, né, e a escrever sobre a nossa prática dia após dia. Isso é extremamente importante. Importante e prazeroso. Às vezes as pessoas não têm essa prática, mas é gostoso. É como um diário da adolescência. Quando você retoma a ler uma página depois, em outro momento da sua vida, você consegue aprender e se observar com outro olhar. E por que não se observar profissionalmente também, né? Então eu acho que isso é muito válido, muito importante. Que aspectos o professor precisa priorizar quando escreve seu relato? Em suma, quais são as características desse gênero? O que precisa existir num relato de prática pedagógica? Eu acho que, em primeiro lugar, a sensibilidade do olhar. Então, a pessoa precisa pensar e refletir o tempo todo na sua ação, na sua prática, no resultado que isso tem no aluno, no aprendizado do aluno, mas todo passo a passo, toda a etapa precisa ser observada. Então, para você ter um bom registro escrito, você não precisa se preocupar com a técnica da escrita, mas com a sensibilidade de olhar e de reconhecer todas as dificuldades, todos os desafios, registrar isso como algo pessoal mesmo. Sim. E compartilhar isso é só um resultado, não pode ser o objetivo tem que ser o olhar, o passo a passo. O processo de produção de prática pedagógica pode ser um trabalho colaborativo dentro da escola? Pode e deve, né? E né? A gente não vive em ilhas. O professor tem o costume de falar para o aluno que precisa fazer trabalho em grupo, que precisa aprender a lidar no dado coletivo, mas às vezes tem uma certa resistência. A gente precisa olhar para o outro, para o profissional que está do nosso lado, como um colaborador. Todas as disciplinas agem colaborativamente, o aluno é uma construção do coletivo, a sua visão de mundo, o seu aprendizado, a sua sensibilidade, a sua leitura, a sua escrita, é sempre um processo, colaborativo entre todas as disciplinas. Então a gente precisa ter esse professor, todos os professores aliás, como parceiros e escutar os outros professores, considerar o que o aluno aprende em outras disciplinas, para esse resultado de prática de leitura e de escrita, que não é individual, é sempre coletivo. Muito bem, é um trabalho colaborativo que deve envolver toda a escola, todas as disciplinas, como a professora já disse. O nosso aluno, o aluno que nós temos na aula de língua portuguesa, ele é o resultado de todas as disciplinas. E nós vamos acrescentar aquilo que nós podemos oferecer ao que ele já tem, ao que ele já traz das outras disciplinas. É por isso que nós conversamos antes, né, professora, antes de estar no ar, a professora se inscreveu para escrever memórias literárias com seus alunos do 7º ano. Né? Para a escrita de memórias literárias, a professora vai precisar muito do professor de história, do professor de geografia, do professor de arte, principalmente na questão da coleta dos objetos antigos, né, na valorização desses objetos.
Então, a gente percebe que o trabalho com as Olimpíadas é um trabalho que vai culminar, né, que vai resultar numa escrita social e no desenvolvimento do aluno como um cidadão propriamente dito, né? E isso é muito importante, né? Então, professora, depois dessa reflexão maravilhosa, né, vamos relembrar os passos desse percurso? Sim. Então, o professor vai precisar registrar todos os desafios que são encontrados no momento, a troca de ideias, o ponto de partida para o processo, a reflexão sobre o vivido, sobre o experimentado com os alunos, as soluções encontradas para esses desafios, as experiências que são ressignificadas dentro do processo, quais foram os momentos marcantes, quais são as etapas do estudo propriamente e então o ponto de chegada. Então esse trabalho de escrita é um resultado do processo. Depois de ter observado, de ter vivido tudo isso, o professor vai apresentar isso para os colegas como uma inspiração ou como uma observação de exemplo para vencer os desafios, e por isso ele precisa registrar no momento de vida, no momento da experiência, todas as etapas, tudo que foi vivido, de forma real. Não precisa ser nada forjado, não precisa ser nada artificial, aliás, a gente precisa que seja real. Esses desafios, sempre vai ter um desafio que vai estar em evidência, que vai ser o maior desafio do professor, e isso vai de acordo com a turma, com cada aluno, com cada momento, com cada gênero trabalhado também. Sim. E esse desafio maior precisa ser posto em evidência também no seu relato. O relato então é autoral, mas ao mesmo tempo é de formação, porque vai ser compartilhado com os colegas, e é de extrema importância para o projeto que seja produzido mesmo no desenvolver do projeto, para que seja um olhar do momento, um olhar real, um olhar sensível, de experiência. Isso, é um resultado do passo a passo, não é nada artificial nem difícil, é um desafio de aprendizado do professor para estar sempre fazendo isso na prática pedagógica do dia a dia. Nada que o professor já não faça. Muito bem. Ainda bem que a professora Francine está tranquilizando vocês quanto à escrita do relato, porque nós vamos ter uma atividade, uma tarefa para todos os professores participantes da Olimpíada, tá? Vocês vão produzir um relato e na época da entrega do texto do aluno, vocês vão entregar também para nós lá na oficina pedagógica, no núcleo pedagógico, né, um relato também da sua prática no decorrer do processo, né, da Olimpíada de Língua Portuguesa, tá? Posteriormente, nós vamos mandar mandar informações mais completas, com datas direitinho, para que vocês cumpram essa tarefa, porque nós vamos fazer intervenções nos relatos dos professores e vamos devolver, né, a título de formação mesmo. Mas sem susto. Sem susto. Como a professora Francine já disse, é muito tranquilo. É só você, né, passar por todas as etapas direitinho do gênero que você está trabalhando, registrar todas elas, ou fotografar, ou filmar, ou gravar, da forma como você quiser, para depois você produzir o seu relato escrito, tá bem? Agradeço muitíssimo a presença da professora Francine Sanches e sua preciosa colaboração, professora. Imagina, é um prazer. Foi uma colaboração muito boa, nos ajudou bastante neste momento. Desejamos a todos que estão empenhados na produção do texto da Olimpíada um bom trabalho, uma grande descoberta e novos aprendizados. Outra vez, obrigada, professora, pela sua disponibilidade. Obrigada. Tchau, tchau, muito obrigada. Tchau, pessoal, bom trabalho.